O silêncio o pior tipo de reação diante de um noticiário como esse, né? O Lula, na prática, está presenteando o Rui Costa com a mesma blindagem, uma blindagem idêntica à que ele forneceu aos ministros suspeitos do Centrão. É óbvio que toda a delação precisa de corroboração, mas a exemplo do que sucede com a delação do Mauro Cid contra o Bolsonaro, a delação dessa empresária, a Cristiana Tadeu, contra o que envolve ali o ministro Rui Costa, ela tem material para ser investigado, ela não sai do nada, né? E o que essa delatora está dizendo é que o Rui Costa avalizou um negócio de 48 milhões quando governava a Bahia, e ele, ao se defender, e ele fez uma defesa, soltou nota, o Rui Costa faz o que pode. Ele admite que, de fato, avalizou a compra de 300 respiradores chineses, não nega que o pagamento foi feito antecipadamente, 48 milhões de reais, não nega também que a empresa contratada, que é precária para a prestação desse tipo de serviço, jamais entregou os equipamentos, nem ao governo da Bahia, nem àquele consórcio Nordeste, com outros estados do Nordeste. E ele alega que, depois de consumada a lambança, ele chamou a polícia. Agora, há uma nova declaração da delatora, revelada pelo nosso repórter, o Aguirre Talento, que quebra um pouco a perna dessa defesa do Rui Costa, porque a delatora diz que, enquanto esteve no âmbito da Polícia Civil, submetida ao governo da Bahia, os investigadores tentaram apagar o nome do Rui Costa, da mulher dele, desse inquérito. E o inquérito veio para a esfera federal, está hoje sob os cuidados da Polícia Federal. Então, na prática, a defesa do Rui Costa pede à plateia que o enxergue como um gestor inepto, que assinou ali um contrato que não deveria ter sido assinado, não como um reles administrador desonesto. O diabo é que nenhuma dessas condições orna com o tamanho do cofre que o Lula entregou ao Rui Costa quando ele acomodou na Casa Civil a coordenação do PAC. O PAC é um programa de obras de 1,7 trilhão de reais. É muito dinheiro, dinheiro, verba pública, verba privada. Então, quem está cuidando deste programa precisa inspirar uma confiança acima de qualquer suspeita, né? E o que acontece com o Lula? Ele contemporiza com tudo que se pareça irregular à sua volta. Então, ele mantém lá o Juscelino Filho no Ministério das Comunicações, o Fufuca nos esportes, o Alexandre Silveira nas minas de energia, e agora ele dedica a mesma inércia ao Rui Costa. O Juscelino Filho foi acusado de aplicar 5 milhões de reais do orçamento federal em benefício próprio, para pavimentar ali uma estrada na frente da fazenda dele. O Fufuca abriu os cofres na véspera até de assumir o Ministério dos Esportes, derramou 4,7 milhões de reais na construção de um estádio desnecessário lá no seu estado. Está lá, continua ministro. Continua no cargo também o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia. Nós divulgamos aqui no UOL, Tiago Hardi divulgou aqui no ano passado, o ministro se apresenta como um ex-policial civil, servidor público de carreira e é parlamentar. E ele esconde atrás dessa modéstia dele um patrimônio de notáveis 79 milhões de reais. O governo finge que esse patrimônio não tem nada a ser averiguado em relação a ele. Então, Fabíola, Lula subiu a rampa em 1º de janeiro de 2023, prometendo se converter ou converter o seu terceiro mandato em exemplo. Eles precisam informar de quê, né? Então, o mais escandaloso dos escândalos é que os governos acabam se habituando a eles. Então, o presidente não pode se habituar aos escândalos, é preciso ter uma reação qualquer, esboçar uma reação qualquer, nem que seja ali uma cara de nojo, faz uma declaração, olha, o ministro está aí enfrentando esse noticiário adverso, ele vai ter que se explicar e tal, mas o presidente ficar em silêncio diante desses casos todos e tal, isso não orna
um governo que se pretendia exemplar. Então, o perigo do Lula é esse. Ele está na descendente em relação às pesquisas de opinião. O prestígio dele é cadente e está ascendendo a desaprovação ao governo. Não é hora de fazer silêncio diante de um noticiário como esse, Fabiola.